Podemos começar? Boa tarde, gente. Obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou Daniele Roman, sou da Interamérica e sou membro da SOA. Então hoje a gente tem os nossos convidados, o Nepo, o João Ramires. A gente vai conversar com vocês sobre o universo online versus operador convencional, que já não é mais o futuro, né? É o presente, é a nossa realidade. Os operadores convencionais, eles estão trabalhando para se adequar à realidade, as OTAs estão aí, todos vieram para ficar. A gente acredita, essa é uma opinião que vários players do mercado têm. A mesma coisa aconteceu no Reino Unido, nos Estados Unidos, teve o boom, né? Várias operadoras convencionais tiveram que se reinventar. As OTAs que estavam preparadas continuaram e hoje em dia o mercado se estabilizou, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido. Então, esse é um dos assuntos que a gente vai abordar aqui. Lógico que o que eu acho que é importante enfatizar é que o universo online não serve para todos os públicos, não serve para todos os destinos. A gente tem aí uma classe emergente, que a gente chama da classe C, né, que é uma classe que tem dinheiro, tem disponibilidade financeira, mas muitas vezes não tem cultura. Quando a gente fala cultura, a gente quer dizer, eles não falam inglês, eles não dominam o idioma local do destino onde eles querem ir, e muitas vezes eles não dominam a tecnologia também. Então, esse turista ainda precisa e vai continuar precisando do auxílio do agente de viagem, do operador de turismo, porque ele se sente mais confortável viajando com respaldo de uma empresa. Em contrapartida, a gente tem também a geração Z, Y, whatever, né? Que toda essa geração nova, que é uma geração que já nasceu dentro da tecnologia. Eu tenho um filho de 6 anos, que ele, desses 2 anos e meio, ele já sabe usar iPad, iPhone, tudo. Então essa geração, essa nova geração já nasceu com a tecnologia. Então para eles é muito fácil ir a qualquer site, ir a uma OTA da vida e fazer suas reservas. E eles preferem poupar tempo, do tempo de conversar com as pessoas e fazer tudo direto. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem aqueles destinos que a pessoa ainda precisa, né? Vai para a Oceania, lá longe, Austrália, Nova Zelândia, vai para o Japão, para a China, para vários outros lugares da Ásia. A pessoa ainda precisa de um operador de turismo, de uma agência para auxiliar, para ajudar no pacote, para montar. Geralmente eles, mesmo sendo um frequent flyer, que a gente chama, uma pessoa acostumada a viajar, ele já quer sair daqui, ele vai para esses lugares mais exóticos, ele já quer sair daqui com tudo pronto, né? Com a viagem dele pronta, com os serviços comprados. Mas também temos Buenos Aires, Nova York, Dallas, temos Las Vegas, vários outros destinos, principalmente nos Estados Unidos, Orlando, que são destinos importantes para os brasileiros, que é muito fácil a pessoa entrar no site de uma companhia aérea, entrar no site do hotel, ou ir através de uma OTA e comprar passagem, comprar um hotel e chegar lá e eles meio que se viram, né? Porque são destinos fáceis de se locomover. Então a gente tem vários cenários, várias possibilidades, e é para isso que a gente tem 2 experts aqui hoje. Vamos começar para a gente entender o que vai acontecer com o Brasil, né? Qual vai ser a realidade do Brasil. Eu queria começar chamando o Carlos Nepomuceno. Ele é doutor em Ciência da Informação pela UFF, jornalista e consultor especializado em estratégia no mundo digital. E ele vai explicar como é que a gente chegou nesse momento, né? Que eu acho que é a primeira parte que a gente tem que entender. Nepo, por favor. Obrigado, boa tarde. Eu
estou aqui desde cedo, ouvindo várias palestras, conversando com pessoas e tal, e a ideia da minha apresentação é situar um pouco o momento que a gente está passando, não especificamente na área de turismo, mas também na área de turismo, mas apresentar um pouco uma visão geral, porque eu acho que quando você tem uma febre, você primeiro precisa fazer um diagnóstico, para depois fazer o tratamento. E normalmente o que tem acontecido é que as pessoas ou não têm feito tratamento nenhum, porque acham que a febre vai passar sem tomar nada, ou fazem um diagnóstico muito precário e a febre continua. O que é essa febre? A febre é uma mudança muito radical na sociedade, não é só no turismo, né? Em que a gente está entrando em um mundo completamente diferente e, na minha avaliação, as mudanças estão, digamos assim, são os primeiros 5 minutos de 2 tempos de 90. Elas estão apenas começando de uma maneira muito leve e elas vão mudar profundamente a sociedade e profundamente todos os setores, inclusive o setor de turismo. Então, esse slide aí é um slide que eu poderia fazer para vários públicos. Eu poderia dizer que não há uma crise na imprensa, né? Não há uma crise da informação, existe uma nova forma de consumir informação, não há uma crise na música, né? Há uma nova forma de consumir música, não há uma crise do cinema, há uma nova forma de consumir visual, não há uma crise. Está com o celular um pouco? Não há uma crise, porque as pessoas, eu acredito, que estão fazendo mais turismo, consumindo mais música, consumindo mais informação. O que existe é um novo modelo de consumo, né? Então, eu vou apresentar para vocês, depois de bastante tempo estudando esse assunto, a causa principal das mudanças que nós vamos passar nesse próximo século. Se vocês analisarem o gráfico aí, vocês vão ver que quando eu nasci em 1960, o mundo tinha 3 bilhões de habitantes, né? Nós tivemos um aumento populacional de 1800, quando nós estabelecemos o modelo atual, tanto do capitalismo quanto da república, foram estabelecidos como base a Revolução Francesa de 1789. Então, a partir de 1800, a gente estruturou o mundo, as organizações que nós temos hoje, o modelo organizacional que nós temos hoje, a maneira de fazer política e o sistema econômico, a partir de 1800. Por causa disso, por causa dessa eficiência, nós saltamos de 1800 de 1 para 7 bilhões. Esse outro gráfico aqui mostra a curva do aumento da população, nos últimos 200 anos. Vocês vão olhar aqui que a gente tem, basicamente, um certo equilíbrio populacional a partir de um determinado ano que a gente vai subindo, e a partir de 1800, quando a gente faz essas revoluções e a gente monta esse modelo que nós temos hoje, nós chegamos a uma estrutura organizacional que permitiu esse crescimento. E aí eu coloco para vocês o seguinte: se vocês moram numa casa em que tem uma pessoa morando, uma pessoa solteira, e de repente tem 6 parentes para frequentar aquela casa, né, alguma coisa vai ter que mudar na estrutura da casa, alguma coisa na organização da casa vai ter que ser alterada para poder comportar mais 6 pessoas naquela casa, né? Então a gente está vivendo hoje o início de uma mudança. Esse é o diagnóstico que eu faço. Nós estamos vivendo o início de uma mudança que é o assentamento, a arrumação, a preparação para a gente começar a conviver de uma maneira melhor com 7 milhões de pessoas. 7 milhões de pessoas que se concentram em grandes cidades. Essas grandes cidades, né, têm problemas hipercomplexos,
E o modelo que nós temos hoje de organização da sociedade não permite gerenciar esse número de pessoas. Nós temos crise em todos os setores, né? Crise de gerenciamento em todos os setores. Nós não conseguimos, não é só no Brasil, nós não conseguimos resolver os problemas de saúde, de justiça, de educação, a gente não consegue resolver o problema de mobilidade urbana. Nós temos crises e mais crises porque nós temos um modelo organizacional moderado e pensado para 1 milhão de pessoas e a gente hoje tem 7 milhões. Então, o que nós estamos pensando agora é um ajuste, né, demográfico para que a gente possa organizar a sociedade de uma nova maneira. E isso tem muito a ver com o trabalho de vocês. Então, o que existe aí é um conceito que eu vou trabalhar com vocês que se chama governança da espécie. Nossa espécie humana, a espécie humana, diferente do que a gente achava anteriormente, a espécie humana é a única espécie no mundo, de todas as outras espécies do mundo, que aumenta a população sem pedir licença a ninguém. Nenhuma outra espécie consegue aumentar a população. Por quê? Porque quando a outra espécie aumenta a população, ela tem uma crise de sustentabilidade. Então as espécies elas têm um tamanho limitado de crescimento. A espécie humana ela só tem capacidade de crescer e ela só tem capacidade de se multiplicar se ela introduzir dentro da sociedade novas tecnologias que comportem esse crescimento. E essas tecnologias estruturam um novo modelo de governança. Então, o que a gente está dizendo aqui, para a gente poder entender, né? O mundo que nós estamos entrando no século XXI, para vocês fazerem planejamento estratégico das organizações de vocês, é dizer o seguinte: nós estamos iniciando um processo radical de mudança da civilização, nós estamos entrando numa nova governança, e essa governança está apenas começando. Quando a gente diz assim, a gente está assentando, nós estamos assentando a primeira fase da primeira etapa. Nós estamos entrando num processo radical de mudança e as organizações que nós temos estruturadas hoje, elas não estão estruturadas para a gente trabalhar o tempo todo na mudança e não estão estruturadas porque é uma mudança totalmente diferente, que é a passagem de uma governança para outra, que é uma coisa muito rara que acontece na espécie humana, né? Nós tivemos uma situação parecida quando a gente inventou a linguagem, depois quando a gente inventou a escrita há 10 mil anos, e agora com a chegada do computador. Então é uma mudança tão profunda, né, que a gente tem muita dificuldade de perceber a dimensão do que a gente está passando. E a gente fica tentando minimizar o processo sem entender que a gente vai ter aí pela frente, né, mudanças cada vez mais radicais e mudanças que vão mudar completamente a estrutura da sociedade. Nós vamos mudar completamente o nosso modelo social, político e econômico, né? E aí vocês vão me perguntar, em quanto tempo a gente vai fazer isso? Eu não posso precisar para vocês em quanto tempo. Mas a gente está em um processo de mudança e ele vai ser muito mais rápido do que os outros processos passados. Porque a tecnologia avança de uma velocidade muito grande e a rapidez das mudanças, né, elas são muito mais em 2, 3 gerações do que foram nos últimos anos. Se vocês terem a noção do surgimento do papel impresso para a Revolução Francesa, nós levamos 350 anos. E as mudanças que nós estamos vivendo agora, elas estão acontecendo em poucas décadas. Então, a história mostra que, nesse momento, vem aí o problema das operadoras, vem o problema dos jornais, vem o problema das intermediações. Então, eu quero explicar bem para vocês o seguinte: quando nós temos essa crise da governança, o problema básico dessa crise da governança é que nós temos um problema de tomada de decisão. A tomada de decisão que nós temos hoje na sociedade, ela é lenta e cara. Porque você tem um intermediador, e vocês são intermediadores. Esse intermediador, ele constrói uma espécie de intermediação entre o cliente e o consumo. Então ele vem ao intermediador, o intermediador toma uma decisão, ajuda a tomar a decisão, vai se consumir, volta para o intermediador e volta para o consumidor. Então, se você for analisar todo o processo de mudança que nós temos hoje, é um processo
reduzir o custo de tomada de decisão. Então, toda a intermediação daqui para frente estará sendo questionada e perdendo o valor. Porque esta intermediação, ela não se faz mais necessária. Essa intermediação termina com a chegada das novas tecnologias. Ela vai, aos poucos, perdendo valor ao longo do tempo, até chegar a um determinado momento que ela vai ficar residual. Ela não continuará o trabalho da intermediação. Isso está acontecendo na mídia, isso está acontecendo no turismo, isso vai acontecer na justiça, vai acontecer nos políticos, vai acontecer na sala de aula. Porque a intermediação que nós temos é muito cara e muito bem. Para este mundo de 7 milhões de habitantes, nós vamos ter que inventar um outro modelo. E aí, quando eu coloco a reintermediação, eu digo para vocês o seguinte: não é estar acabando a intermediação. Nós estamos criando um novo modelo de intermediação mais sofisticado. Nós estamos reintermediando esse consumo através de plataformas digitais colaborativas que são mais eficazes do que os antigos intermediadores. Eu não vou falar do turismo, eu vou falar da sociedade como um todo, incluindo aí todos os intermediadores. O restaurante Aquilo é o exemplo mais claro e mais simples de você entender a saída do intermediador. Se hoje em São Paulo o prefeito decretar que não se pode mais ter restaurante Aquilo, simplesmente acabou o almoço na cidade. O que é o restaurante Aquilo? Você tira o menino, você tira o garçom e você deixa a pessoa ir direto no prato de comida e fazer o seu prato. Por quê? Você precisa ganhar velocidade tirando o intermediador. Então, você vai ver todo o processo. A macro tendência que existe hoje na sociedade é a retirada dos intermediadores, colocando no lugar desses intermediadores novos modelos de reintermediação. Então, o que a gente pode apontar aqui como grande mudança nesse novo século? A gente está saindo de uma governança da espécie que veio até a chegada da internet com uma matilha, a gente pode dizer que é uma matilha, com o liderazgo muito bem marcado. E o intermediador de Cardoso é adequado para o mundo de 1 milhão de pessoas. O modelo que nós estamos construindo, se vocês pegarem o modelo ali da palestra que eu assisti do TripAdvisor, o modelo que nós estamos construindo, quando você coloca o TripAdvisor, o que você faz aqui? Você constrói um modelo muito parecido com o das formigas. Então, quando a gente está com 7 milhões de habitantes, nós estamos construindo de maneira artificial um grande formigueiro humano. Cada visita, cada comentário que você deixa é uma informação que é deixada por outro que chega. E esse modelo da formiga que deixa a informação através de rastros, esse modelo permite que uma pessoa, sem conversar com ninguém, possa tomar uma decisão de maneira muito rápida, com qualidade, barata e de uma forma confiável. Porque ele vai confiar ou nos amigos do Facebook ou na quantidade de pessoas que já estiveram em determinado local onde estaria enviando comentário. Então, o modelo que nós estamos construindo na nova sociedade é a passagem do modelo que existe um intermediador caro, um reintermediador que vai trabalhar em plataformas digitais colaborativas, e essas plataformas digitais colaborativas serão reguladas por que eu chamo de algoritmo de colaboração de massa. Nós estamos no início dessa etapa do algoritmo de colaboração de massa. Esses algoritmos ainda estão na fase primitiva. Nós estamos começando a desenvolver isso. Né? Então, hoje, quando a Amazon, você entra na Amazon e diz: olha, você que comprou esse livro, talvez você se interesse por tais livros. Você que vai para esse lugar, talvez você se interesse para esse lugar também. Você que está procurando esse hotel, talvez você se interesse em fazer um mergulho em tal lugar assim. Você que vai fazer um mergulho em tal lugar assim. Eu acho que aquele restaurante, frutos do mar, não sei aonde, mais assim, cabeça feita, talvez te interesse. Talvez você não tenha interesse em conhecer
vezes esse cidadão já viveu a bateria e qual é a avaliação que você tem. Então, olha só que interessante. Você passa a confiar num desconhecido. Você nunca compraria uma bateria de uma pessoa de classificado de jornal, porque você ficaria com medo que ele não fosse pegar para você. Então, este modelo que nós estamos criando na nova governança permite que, com segurança, você possa comprar um desconhecido. Daí, o estante virtual, uma rede de sebos que vende livros usados. O que está por trás disso? O formigueiro digital. Para você poder fazer a venda de sebos, de livros, para você confiar que aquele livro vai chegar na sua casa, você precisa ter o rastro digital. Sem rastro digital, eu digo que a gente entra numa casa da mãe Joana 2.0. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse é o exemplo do TaxiKit, né? Um dos aplicativos que está, eu gostaria de ver o quadro que a gente apresentou aqui com todos os detalhes, para vocês verem o número de redução de taxistas nas cooperativas de táxi no Rio e São Paulo. Há uma redução. Começam a aparecer adesivos das cooperativas pedindo para novos cooperados entrarem. O que era difícil, você tinha que pagar luva de 20, 30 mil reais, as pessoas agora estão oferecendo de graça. As cooperativas estão entrando numa etapa terminal, cobrado uma grana preta dos motoristas, não atendia bem o passageiro, né? Fazia uma intermediação e elas estão entrando em crise, porque os aplicativos resolvem a ligação direta tirando o intermediador. O que é interessante nisso aí, para mostrar para vocês a importância do algoritmo, eu tenho acompanhado no livro que inclusive nós vamos sortear aqui, né? Tem um caso do TaxiKit, que é uma das histórias, é o seguinte: o TaxiKit tem avaliação, o EasyTaxi não tem avaliação. Então o que acontece? Se o cara do TaxiKit fechar a corrida com você e não aparecer, você diz que o cara não apareceu, você avalia ele. O que está acontecendo com o EasyTaxi que não tem avaliação? O cara fecha a corrida contigo, seu passageiro acenar, ele para e deixa você esperando, como era a cooperativa anterior. Então, com o amadurecimento desse mercado dos táxis, o que vai acabar acontecendo e vai sobrar os aplicativos que têm avaliação, porque senão o taxista vai viver nos dois mundos. Ele vai pegar na rua, vai fechar com você, vai pegar na rua, e você não vai poder dizer que aquele taxista está furando, né, a comunidade. E no TaxiKit, se ele fizer isso, você dá 2 estrelinhas para ele, dá 1 estrelinha para ele, já não vai ter mais clientes mais adiante. Então, aí no TaxiKit, você vai ver o formigueiro funcionando. Você tem a avaliação, você tem ali, se o cara seca cachorro dentro do carro, se tem ar-condicionado, se não tem ar-condicionado, nas outras você tem se ele fala inglês, se ele fala espanhol, e você tem em verde a distância que ele está da sua casa. Isso é tipicamente um formigueiro artificial. Então nós estamos entrando aí. Os riscos, insistir no novo modelo, oportunidade, ser mais uma quantidade e matar no novo modelo. Apostar tudo no novo modelo abandonando o velho. Apostar tudo no velho modelo abandonando o novo. Não é nem uma coisa nenhuma. Encarar as atuais mudanças como passageiras incrementais. Todo mundo diz que é uma onda. Isso é modismo. Não é modismo. Não é modismo. Não é modismo pelo seguinte: toda vez que a sociedade humana resolve o problema de forma mais barata, isso vem para ficar. Ponto. Nunca voltamos para trás disso. Se a gente consegue resolver o problema de forma mais barata, a gente vai para frente, a gente não volta para trás. Encarar as mudanças como definitivas e disruptivas. Não ter uma carteira de inovação, ter uma carteira de inovação. Não se preparar continuamente para a inovação disruptiva. Se preparar para a inovação disruptiva. Eu tenho apoiado, né? Eu tenho feito um trabalho experimental já há 2 anos na Prefeitura do Rio, e nós estamos implantando um modelo de carteira de inovação que é esse aqui. Você continua funcionando normalmente, a sua empresa continua rodando normalmente porque ela precisa faturar, mas você tem que ter um pedaço da empresa, uma startup, você sozinho, com fornecedores, ou com investidores, ou se articulando com outras pessoas. Você tem que colocar o pé na nova governança e praticar a nova governança, porque essa microempresa, essa
fingindo que não está nada acontecendo, você vai entrar nesse mercado para disputar esse mercado. Então, para você fazer isso, o que você tem que fazer? Você tem que criar uma startup, você tem que criar um laboratório de inovação, você vai ter que sair da posição que você está hoje. O grande risco hoje, eu acho que o grande risco é o seguinte: não vão fazer nada. 2, é querer sair do modelo que você está, não funciona, querer passar para o modelo novo. Não vai passar. É outra coisa. Não é continuidade, é cultura. Então você tem que criar uma célula pequena para aprender como é que essa cultura vai acontecer. E isso dentro de um mercado que já está tomado pelos grandes players, que é o mais complicado. E aí, nesse laboratório, você vai fazer a inovação radical. Bom, é isso que eu queria falar, quero agradecer. Obrigada. Gosto da seu entusiasmo, da sua animação, quando você defende o seu ponto de vista. Eu sou especialista em marketing dos destinos internacionais e eu tenho visto muito os destinos internacionais, eles têm se manifestado junto com a tecnologia, junto com o mundo digital. Eles têm hoje em dia guias, folhetos de forma digital, eles conversam através da tecnologia direto com o consumidor final, seja ele aqui no Brasil ou em qualquer país do mundo. Mas mesmo assim, mesmo os destinos conversando direto com o consumidor final, eles ainda precisam do intermediário. Então, não sei se eu concordo muito bem com você de que o intermediário vai subir. Eu acho que o intermediário vai se adequar e se reinventar também. Bom, queria agora chamar o João Ramires, que tem assim corrido muito tempo aqui, vou ler para vocês. O João, ele é um empreendedor, especialista em lançar e identificar oportunidades digitais, com mais de 18 anos de experiência no mercado digital brasileiro. Coordenador de inovação do CEITEC, diretor de empreendedorismo e startups da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, ABCOM, e ele vai falar, o João vai falar um pouco mais sobre o mercado de turismo nesse novo cenário e como devemos nos reinventar para continuarmos em cena. João. Bom, obrigado. Obrigado pelo Depô. É difícil falar depois do Depô, né? Depois que o Depô traz o novo mundo da gente, e eu trabalho há 18 anos no mercado digital, vim aqui fazer um pouco, acho que o contraponto desse cenário, que já está inserido nele há tanto tempo, é interessante. Assim. Eu acho que a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, eu vou mais compartilhar sentimentos e intuições. Eu acho que a primeira é que é importante considerar que o setor de turismo vem de sonho e não necessariamente um serviço ou um produto. O setor que vem de sonho, e isso eu aprendi com algumas pessoas no mercado de vendas, é muito diferente do setor que simplesmente vem um produto e entrega na casa da pessoa, porque o produto é um commodity, né? Você pode comprar uma geladeira que você não gostou e você troca a geladeira, mas você provavelmente só vai ter 1, 2, talvez 3 luas de mel na vida, dependendo de quem for, e essa experiência vai ter que ser única. E quem vai ter que conduzir essa experiência para você é alguém que saiba conduzir essa experiência por completo. Eu acho que essa é uma característica desse setor, e isso é muito específico. É óbvio que, como mostrou aí o Depô, a revolução vem para todo mundo. A gente não vai conseguir ficar de fora dessa revolução e não vai conseguir deixar de participar dela. Uma outra área de atuação que eu já trabalho há algum tempo é a educação, e eu percebo que essa discussão lá é possível de se fazer um paralelo entre ela e os operadores e agentes. Os professores ficam desesperados com a mudança, mas os professores também na sala de aula estão tendo que reencontrar esse novo lugar de moderadores ou de curadores do conhecimento e não mais da voz ativa que conseguia passar o conhecimento para frente. Para mim fica clara a analogia com o setor de turismo. Provavelmente
talvez elas não sejam algo tão diferente daquilo que é o core business de todo mundo, que é conseguir entregar um sonho para as pessoas. O grande desafio disso é, obviamente, alcançar a eficiência operacional no cenário como esse que o Depô colocou. Mas eu sou vendedor, né? Então, quando eu olho 7 milhões de pessoas, eu vejo mais gente para vender, ao invés de ver mais dificuldade. Então, quanto mais gente, mais ticket, mais bilhete dá para emitir. Então, acho que o grande desafio é encontrar eficiência dentro desse cenário, onde você precisa se digitalizar, onde você precisa ser mais rápido e onde você precisa atender mais gente dentro da operação que você já conhece, do produto que você vende, como tornar isso mais eficaz para continuar sobrevivendo a essa mudança. Então, eu me assusto menos, enfim, já conheço o Depô há algum tempo, então para mim eu fico menos assustado com a mudança de cenário, porque eu percebo que ela é possível de adaptação para vários setores, inclusive esse aqui que a gente está tratando. O que me preocupa de verdade, e aí eu trago a experiência de alguém que atua no mercado digital, como a tecnologia invade os setores e o mercado financeiro e o dinheiro invadem os setores e não necessariamente os profissionais da área são incluídos nesse processo. O que tem acontecido, eu participei da Bolha.com em 2000, eu estava presente dentro de uma empresa de internet, uma das bolhas recentes, que foi a bolha de compra coletiva. Eu acompanho agora o boom do setor de turismo online com as OTAs e outros players que operam no setor. E eu fiquei pensando como é que eu exemplificava isso de um jeito fácil. Eu acho que o jeito mais fácil é imaginar o seguinte: eu conheço alguns operadores aqui que operam há muito mais tempo do que eu tenho de vida. Tem operadores de turismo que estão no mercado há 50 anos, há 40 anos, eu tenho 34. E esses operadores, todos eles praticam a máxima do varejo. E a máxima do varejo é simples. A máxima do varejo é comprar barato, vender a um preço justo que as pessoas querem pagar e ter lucro com essa operação. Varejo é assim que a gente aprendeu com os judeus, é assim que a gente aprendeu com os cearenses. Eu sempre digo que o cearense e o judeu é sempre o povo que mais bem sabe vender. Com todo respeito a todo o resto, eu sou paulistano, mas a venda é uma operação que é basicamente comprar, vender e lucrar. E o que eu tenho visto no mercado digital, ou pelo menos os principais players do mercado digital, nos últimos anos, e agora eles estão, por acaso, no setor de turismo, mas se daqui a pouco eles encontrarem outro setor, eles mudam para o próximo, é uma lógica onde você gasta R$2 para ganhar 1, para ficar devendo 1 e arrumar um investidor que te dê 3. E é exatamente essa conta. E por incrível que pareça, esse 3 aparece toda hora. Então, a cada 6 meses, aparece um novo player no setor que consegue dinheiro do mercado financeiro e investe numa empresa que, neste momento, por acaso, está perdendo reserva de hotel, ou passagem aérea, ou pacote de turismo, mas se o próximo boom for vender geladeira, for vender depilação a laser, for vender carro, o mercado financeiro vai de novo praticar essa lógica. E aí todo o setor tem que se rearrumar para lidar com essa realidade. Acho que isso me preocupa pontualmente, porque eu acho que neste setor aqui, as operadoras e os agentes são tão fortes e são tão sólidos, e muitas vezes conservadores. Eu já tive brigas com o Marco, já tive briga com outros operadores pelo conservadorismo do setor, mas é esse conservadorismo que mantém o setor de pé há tantos anos. Então, eu estou aqui fazendo um rápido contraponto para a provocação inicial da Dani, né, que é o mundo digital versus o mundo tradicional. E o que eu trago é que eu acho que a grande diferença neste momento é que o mundo digital, pelo menos do jeito que ele
alguns players, ele é uma bolha que não se sustenta. A gente viu isso acontecer na Europa, a gente viu isso acontecer nos Estados Unidos e está vendo isso acontecer no Brasil. O que a gente precisa são players digitais que sejam sólidos e que sejam construídos para durar 40, 50 anos, como foi construído o negócio das operadoras até aqui. Se a gente tiver players que estejam dispostos a participar do mercado com essa perspectiva, o que eu acho que tem muito negócio a ser feito com a experiência do setor, com tantos anos vendendo sonho para as pessoas, com os meninos.com, que vem com outro olhar, muitas vezes mais eficiente, muitas vezes já adaptado a essa realidade que o Eco traz, e que pode fazer com que esses dois mundos se juntando e trabalhando junto, a gente consiga atender os 7 milhões de pessoas que o Eco trouxe. Então, acho que eu queria botar esse ponto como uma provocação mesmo, né? O quanto os players digitais que a gente tem hoje conseguem de fato contribuir para a evolução do nosso mercado, ou eles estão trazendo neste momento só um ponto de bagunça, né? Um ponto de confusão para um setor que está estabelecido e na verdade está precisando muito mais de cooperação do que gente para bagunçar ele. Então é uma provocação que eu coloco aí nessa primeira conversa, até para que a gente possa colocar um olho aí na conversa. A filosofia tem duas formas de você pensar um determinado problema. Uma forma é a forma indutiva. Você parte de fatos, de dados, de conversas, de sentimentos, de intuições e vem de baixo para cima, tentando analisar uma determinada situação. A outra forma de você pensar um problema é a forma dedutiva. Você vem de cima para baixo. Você constrói uma teoria, você olha para o passado, você monta um determinado cenário e depois vem tentando trabalhar esse cenário de cima para baixo. O problema que a gente tem hoje, quando a gente faz análise do mundo digital, é que a nossa capacidade de pensar de forma dedutiva, de cima para baixo, é muito pequena. E normalmente a gente trabalha de baixo para cima, que é o modelo, inclusive, um modelo muito forte dos Estados Unidos, que é um modelo que funciona de inovação. Você vai tentando, até ver que você não consegue resolver. O problema é que quando a gente vive uma ruptura muito grande, quando a doença é muito grave, quando a situação é muito crítica, você não pode trabalhar apenas com sentimentos e com avaliações que você conversa com as pessoas. Porque as pessoas estão inseridas dentro do modelo atual. A grande dificuldade que eu tive, que eu fui obrigado a fazer o doutorado, porque eu tenho empresa, eu sou empreendedor desde 1995, é que eu percebi que eu não conseguia mais ajudar os meus clientes apenas conversando com os meus clientes. Eu tinha que estudar. Eu tinha que tentar criar uma teoria para poder explicar o que está acontecendo de uma maneira mais sólida. Então eu vou dizer o seguinte, essa situação toda que o João falou aqui, eu acho que é verdade, que o capital está entrando, que existem hoje pessoas que estão no mercado de turismo, que estão de passagem, é possível que aconteça, é possível que hoje determinados players consigam dar a volta por cima, tudo isso é possível. Mas o que eu acho que a gente precisa ter, o que vai fazer a diferença, é as organizações que conseguirem ter uma estratégia mais consistente e conseguirem entender uma teoria mais forte, que não é indutiva, é dedutiva, para saber o seguinte: peraí, está chegando uma mídia nova. O que aconteceu no passado? Quando uma mídia nova chegou? Chegou lá, a prensa em 1450. O que aconteceu em 1450? Aconteceu isso. Depois o que aconteceu? Aconteceu em 1800, revoluções. Legal, mudou o modelo de negócio, mudou o sistema econômico, mudou o sistema político. Legal. Então isso foi provocado pela mídia? Foi provocado pela mídia. Então, provavelmente, se mudou a mídia, vai mudar de novo o sistema econômico, social e político. Né? O que aconteceu no passado. Então você constrói uma teoria para você poder basear a sua estratégia. Então, quando a gente vai conversar, as pessoas normalmente trabalham assim: não, mas eu já conversei com fulano não acha isso. Eu acho que uma organização
canadense da Escola de Toronto, que se especializou em analisar culturas de mídia, para ver o que acontece na sociedade quando há uma cultura de mídia. Então eu não posso afirmar para vocês que hoje, né, vai acabar toda a intermediação, vai acabar os cooperativos de táxi. Eu converso com os taxistas que já estão nos aplicativos de trabalho. Acabaram, não acho, mas que vai mudar muito, vai mudar muito. O valor é algo evidente, todo mundo aqui sabe, que o valor da intermediação está caindo na bolsa. Você pode dizer o que você quiser, mas você diz, o preço da intermediação está caindo na bolsa. O que está subindo na bolsa são os algoritmos. Então, tudo que você puder trabalhar com o algoritmo, você vai estar subindo a sua ação. Se você não tiver nada em termos de algoritmo de colaboração de massa, a sua organização, aos poucos, vai perder valor. Porque mais e mais vai aparecer os players. E se você for ver na radicalização das coisas vão vendo, hoje as pessoas estão. A gente está dizendo que a crise do táxi é a crise dos aplicativos. Já existe, hoje foi apresentado aqui. Os aplicativos acabam com os táxis, que você aluga o seu próprio carro. Já tem o ART, que você acaba com os hotéis, a possibilidade de alugar, você já aluga na casa da pessoa. Tem gente agora que sabe um aplicativo que você vai almoçar e jantar na casa de uma pessoa que faz a comida para você. Então isso é um início de um processo que não vai parar no meio. Não é um processo assim, isso é legal, até folclórico. Isso é um processo que vem e que vai ser uma avalanche cada vez maior. Então eu digo para vocês o seguinte, a crise, como é que sai dessa crise? Por isso eu estudo. Não é para chegar aqui para vocês assim, olha, vai acontecer, todo mundo se atira lá do viaduto da Sé hoje, ou vai para o lado do meu cão, acabou. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que vocês têm que construir espaços de inovação nas organizações de vocês. Vocês têm que ter carteiras de inovação. E essa carteira de inovação tem que ter projetos disruptivos. E no centro desse projeto disruptivo tem que ter algoritmos de colaboração de massa. Como vai ser, de que forma vai ser, como é que você vai colocar o seu conhecimento, você vai pegar o nicho de mercado, você vai pegar o segmento, você vai pegar ecologia, você vai pegar game, você vai pegar locais diferentes, não sei. Aí a gente tem que conversar. Mas se vocês não fizerem nada disso, vocês vão estar trabalhando com o avestruz de ponta na cabeça e não está querendo ver uma realidade que está cada vez mais evidente. Depois, só continuando um pouquinho nessa linha, como você acha que os operadores, já que a gente está falando com o público de turismo, né, de operadores, como eles podem atingir o público deles num cenário geralmente tão pulverizado? O João responde. João. Olha, Oi. Estão me ouvindo? Não. Alô? Eu acho que esse é um desafio tremendo para todo mundo, né? Antigamente era muito fácil falar com 1 milhão de pessoas. Você contava um comercial de 30 segundos na TV Globo, no horário nobre, e contava uma contracapa da Veja, contava uma quarta página, contava um anúncio de página dupla em algum jornal de domingo, e você estava meio que resolvido e entregava o seu anúncio para as pessoas. O cenário atual é um pouco mais complexo, mas ele também permite que você faça uma outra coisa que quem trabalha nesse setor conhece bem. Agora voltou para cá. Que é a relação individualizada e a criação de audiência. Né? Você criar seu próprio público. Acho que o setor de turismo tem essa característica, né, de que o seu consumidor, depois que ele comprar uma vez com você, se ele for bem atendido, ele volta. E você cria uma carteira de clientes que se interessa em se relacionar com você. É um setor, curiosamente, de relacionamento. Né? Ele se faz muito de relacionamentos de confiança. Acho que ninguém quer botar
sua vida no ar, né, voando em cima do oceano, comprando uma passagem com alguém que não te garante que aquele avião não vai cair, ou pelo menos a probabilidade é baixa. Então a relação é muito de confiança entre o operador e o cliente. Nesse cenário de mídia pulverizada, o grande segredo, ou pelo menos um dos segredos possíveis, é você criar uma relação de confiança cada vez mais sólida no seu público. Aquilo que você fazia no mundo físico, você faz no mundo digital, você faz nos canais sociais, nas mídias sociais, e você faz até nos algoritmos que o Depô está trazendo para cá. Eu sou um cara que trabalho com marketing e comunicação, e apesar de todos os algoritmos, eu ainda confio na intuição para tomada de decisão. E eu gosto de consultar os algoritmos, eu gosto de consultar as pesquisas, mas eu brinco, né? Às vezes a pesquisa pode ser o ônibus indo na neblina e todo mundo atrás do ônibus, e o ônibus cai na ribanceira e cai todo mundo junto na ribanceira, porque estava todo mundo seguindo o mesmo trilho. Eu tenho uma tendência a confiar na intuição e juntar isso à métrica e juntar isso ao número. Então eu acho que no cenário onde a mídia está muito pulverizada, o segredo é criar relações de confiança muito sólidas. Então, cada vez que você fizer uma mídia, cada vez que você anunciar no Facebook, no Google, no UOL, na Globo, no SBT, pensa se aquilo vai trazer para você um cliente fiel, muito mais do que um fã, que hoje virou moda ter fãs. Eu não sei se fã vira dinheiro, eu gostaria muito que fãs virassem dinheiro. O importante é ter relações de confiança com clientes, gente que compre com você, que vai comprar de você de novo e que vai indicar você para uma rede maior. Eu acho que as redes sociais trouxeram a oportunidade de pequenas empresas falarem com muita gente. E é basicamente uma relação de confiança. Eu acho que a palavra-chave nesse caso é aproveitar o máximo possível essa mídia pulverizada para criar sólidas relações de confiança com o cliente. Obrigada, João. Depô, você tem... Não, eu queria falar, não é sobre exatamente esse assunto, mas eu queria compartilhar com vocês uma percepção que eu tive recente, e vocês vão analisar comigo se não existe uma lógica para vocês verem como que nós vamos ver. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: se alguém quiser competir hoje com o Google e com o Facebook, como é que vai fazer? Pergunta aqui que você vai falar assim: eu quero competir com o Google, eu quero fazer um novo YouTube. Em termos de tecnologia, você não tem mais como inventar uma coisa nova, porque a tecnologia, a estrutura de tecnologia é aquela lá. Né? O cara pode dar um salto, etc., mas a estrutura básica, ela já está, de certa forma, consolidada. Então, olha só que interessante para vocês verem para onde nós estamos indo nesse mundo. O YouTube, que é do Google, eu tenho um canal no YouTube de vídeos, e eles colocam vídeo, e todos os meus vídeos têm um anúncio. E eles não me pagam nenhum centavo pelos anúncios que eles colocam no vídeo. Porque eles só me pagam, apesar de colocar os anúncios, eles só pagam os anúncios quando você tem um número X de visitas por cada vídeo. Ou seja, a relação é a seguinte: eu boto anúncio no meu vídeo, mas eu não vou te pagar nada por isso. Se entrar um player no mercado e dizer assim para mim: olha só, eu quero que você seja dono comigo do YouTube 3.0, você saia do YouTube e venha para cá ganhar dinheiro comigo, eu estou aqui contigo na parada. Então, provavelmente, o que vai surgir pós-Google e pós-YouTube é um modelo cooperativado de organização, em que você vai dividir o lucro com quem participa do processo. E se você começar aqui, esse modelo vai ser o modelo que vai ser o modelo possível de competição com as estruturas que tem aí, você vai começar a mudar a estrutura básica do que a gente chama de capitalismo, que é você ter dono, tem menos de acionistas, o resto é consumidor e colaborador. Então a gente já começa a visualizar que as expectativas
de competição que vão aparecer agora já não estão mais na ordem tecnológica, já vai começar a entrar na ordem da mudança da estrutura da organização e do capital de estrutura da organização. O que eu chamo isso de colaboracionismo, que seria talvez o pós-capitalismo. Então, a pergunta que você me fala, como é que se compete com essas organizações enormes que estão aí hoje no mercado de turismo? Talvez seja, um dos caminhos seja montar grandes cooperativas em que o compartilhamento do lucro seja pulverizado através de algoritmos e não o modelo atual que tudo concentra num lugar só. É só uma divisão aí de pensar. Obrigada, a gente atingiu o nosso limite de tempo aqui. Percebi o livro, tá? Mas antes de fazer o sorteio, eu vou abrir a pergunta. Eu só queria, acho que deixar registrado aqui que existe uma luz no fim do túnel para os operadores, eles não vão sumir. Aqui no Brasil, os operadores convencionais ainda têm um papel muito importante no nosso mercado. Eu acho sim que eles vão ter que se reinventar, vão ter que descobrir novos nichos, né, para novas formas de atingir o universo digital, atingir esses milhares e milhares de pessoas novas que têm a tecnologia no sangue, e eu acho que os operadores estão trabalhando. Eu acho que os operadores já enxergaram isso e estão trabalhando nisso. E eu queria saber, alguém tem uma pergunta para o Lepo, para o João? Por favor. Dados, sempre você tem dados. Para muito dado, você pode ter realmente tem dados. Pero são dados. Você pode ter uma coisa que é inteligência social. Como começar a trabalhar essa inteligência social quando tem dados e novos cenários como formado. Outra coisa, há uma semana atrás, em Medellín, tem que pensar que o turismo é parte de uma sociedade, cultura, desenvolvimento, é tudo, a realidade que falou você de cultura, tudo isso. Há uma coisa muito interessante que dentro da declaração de Medellín, o World Forum Mundial, que seria como a Copa do Mundo dos Urbanismos, que fez assim uma semana em Medellín, para promover la creación de una plataforma internacional de soluciones urbanas que trabaje en red, de forma colaborativa, innovadora y solidaria, con diversos actores que actúan en campo internacional en favor del desarrollo humano. Así termina la declaración de Medellín 30 hace una semana atrás. Pero vale una cuestión de diversos actores. Tanto vocês como trabalhadores têm una cuestión de singularidad. Ele falava recién de cómo você compite contra o mundo. El sol sale para todos, siempre tiene un nicho y hoy muchos turistas a nivel mundial buscan una singularidad. Você trabajar con ese tipo de plataformas, con esos tipos de plataformas colaborativas, innovadoras, esa innovación. Uno ve a Brasil, quiere una cultura de vida, una cultura pesada. Você está mostrando como uma cidade, não tem nada de identidade. Então, agora começar a trabalhar isso com essas singularidades, tudo que o mundo fora. Entender isso, uma colaboração, uma informação, tudo isso, para onde vamos? Ou seja, mirar a futuro, com uma singularidade, vamos. Isso é Desculpa o seu nome? Alejandro, graças. Eu acho que é mais ou menos o que a gente meio que falou no começo, no meio e durante também, que é uma questão de reinvenção, né, dos próprios operadores. Existem os nichos, existem os destinos que são vendidos facilmente através dos OTAs e dos websites, como existem também aqueles destinos e nichos específicos de que precisa-se muito do auxílio do operador de turismo. Então, acho que isso vai mais ou menos na linha do que você falou. Agora, você fez uma primeira pergunta antes de você colocar a sua observação. Você poderia repetir a primeira pergunta, por favor? Como trabalha com essa inteligência
bem dadas, negócio cuidado, pesquisava tudo, distintos cenários. Você trabalha com inteligência social e inteligência coletiva dentro de empresas. Então, eu vou ser do contra, né, na verdade. Eu sou bem do contra, para ser sincero. Está muito na moda falar de Big Data, né? Que é exatamente essa análise profunda de camadas de dados para descobrir o que as pessoas tanto querem. Eu vou confessar para vocês que eu morro de medo dessas histórias. Uma vez eu entrei na Amazon para comprar um DVD infantil para minha filha, e aqueles desenhos infantis me perseguem pro resto da vida, e eu nunca mais quis comprar DVD infantil na Amazon. Aí uma vez eu cliquei numa série que eu estava curioso para saber, e ele começou a misturar a série com o desenho animado, e ele acha que eu sou um ser humano que nem eu sei exatamente o que é. Eu ainda sou de uma... eu acho que esse é o poder do marketing, eu gosto tanto disso, eu acho que também tem muito da minha pessoa, né? Aquilo que você diz de desenvolvimento local, de conseguir desenvolver tudo que ainda não está pronto, no setor de turismo é tudo que a gente faz. Eu, enquanto falo aqui, eu estou vendo aqui vários estandes que no fundo estão construindo uma visão única de um determinado lugar. O turismo vende esse sonho para a gente de que aquele lugar é o próximo lugar que a gente tem que visitar. E isso acontece em tudo que é permeado pelo marketing. A arte do marketing é embalar um produto para ser desejado pelas pessoas. Se a gente só confiar no Big Data e naquilo que os algoritmos estão dizendo para a gente, que é para onde a gente tem que ir, com todo respeito aos nossos amigos da Flórida, vai todo mundo para a Flórida. Porque o lugar para ir hoje é Orlando. Brasileiro vai para Miami, Orlando, e agora descobrir que também vai para a Argentina. Então, se a gente só confiar no algoritmo, a gente não constrói o novo. E eu tento concordar quando você diz que aqui está tudo para se fazer. Tem novo para todo lado no Brasil. Então a gente acabou de descobrir o turismo internacional. Então a gente começou, o brasileiro descobriu que é possível viajar para fora, mas o brasileiro ainda nem começou a descobrir que é possível viajar para dentro. O nosso turismo interno ainda é minúsculo, perto do potencial natural que a gente tem aqui. Então, inclusive a menina aqui está com problema de encher os hotéis em São Paulo, tem várias dicas de como é que a gente constrói a preenche essa ociosidade durante a Copa. A gente pode ter uma boa conversa depois dessa palestra. Alguém tem mais uma pergunta? Olá, primeiro quero os meus parabéns pelas vossas brilhantes exposições. Eu já trabalho com investigação da parte do turismo já há 17 anos. Eu recordo que em 1996 o Nicholas Europe, do Big Digital, dizia que as agências de viagens iam desaparecer, as agências bancárias iam desaparecer, de tudo aquilo que nós podemos, em termos de serviço, transformar em algo digital, ficaria bem fácil porque essa intermediação baixava o valor. Mas nós também vemos que as grandes hotéis na Europa, grande parte fracassaram. O terminal A fracassou, o rumo passou por valores grandes. Nem todos nós estamos a ir à McDonald's. A McDonald's criou um modelo de restaurante que é bem mais fácil, aparentemente, e com um custo de intermediação menor. Mas a verdade é que a maior parte de nós continua a preferir o restaurante, onde nos sentamos, no garçom e no chefe. A pergunta que eu quero fazer é, tanto ao Carlos como ao João, se vocês tivessem uma agência de viagens, vocês preferiam estar só no modelo da agência física, só no modelo da agência online, ou acham que o melhor é ser online e físico ao mesmo tempo? O que é que vocês podem dizer sobre isto? Obrigado. Bom, se a gente analisar a situação dos bancos, você falou dos bancos, o número de pessoas que frequentam agências hoje em dia caiu
e online, que de alguma forma, todas as agências hoje, elas têm ações que elas fazem à distância e presenciais. Eu trabalho nessa linha, à distância e presencial. Né? Tem coisas que você faz à distância, pelo telefone, por e-mail, conversando pela pessoa, pelo Facebook, conversando, né? Fechando o negócio pelo site, né? E coisas que você faz presencialmente. O que existe hoje é uma incapacidade de resolver o problema de muita gente através da conversa e da escrita. Há uma incapacidade. Eu vou dar um exemplo bem concreto. Os jornais dizem assim, o jornal abre para comentário, para você comentar as notícias dos jornais. Aí todo mundo fala, não dá para ler aqueles comentários dos jornais, porque uma pessoa faz um determinado artigo e tem 500 coisas que saem dele. Você não consegue ler aquilo. Aquilo é um lixo, não dá para trabalhar com aquilo. Porque ali não foi colocado algoritmos. Se você coloca o algoritmo ali, você vai separar, como já se faz em vários lugares, as notícias que as pessoas consideram interessantes das notícias que as pessoas não consideram interessantes, das notícias de pessoas que têm mais a ver com você, das notícias que não têm menos a ver com você, dos comentários engraçados, dos comentários errados, de quem foi a favor, de quem foi contra, de quais foram as notícias que criaram mais polêmica e quais foram as notícias que criaram menos polêmica. Isso tudo aí estabelecendo uma relação cliente-fornecedor através da mediação de algoritmos que permite a intermediação de uma conversa de pouca gente, muita gente, com uma pessoa só. Então, o que eu acho que uma agência digital tem que fazer é começar a aprender, uma agência de turismo tem que fazer, ela tem que começar a aprender a usar os algoritmos para poder conversar com muita gente com qualidade. Porque ela não consegue, se houver uma avalanche de telefone, ela não consegue. Então ela tem que transferir essa conversa para o algoritmo. Então, e aí eu digo o seguinte, quando a gente coloca uma coisa desse tipo, você fala, mas a gente vai acabar com a intuição. Né? O João citou o exemplo da Amazon. Mas a Amazon agora oferece para mim agora livros infantis. Nós estamos na fase primitiva. A internet, chamada Web 2.0, que a gente chama de rede social, ela começou em 2004, quase 10 anos, e a gente já quer que em 2014 ela já esteja pronta sem nenhum problema. É como se a gente quisesse fotografar uma coisa e criticar sem ver que é um filme que está rodando. Que nós estamos numa etapa desse filme, que esse filme está se desenvolvendo. E o desenvolvimento é a capacidade que a gente vai ter de emprestar a nossa intuição, de emprestar o nosso conhecimento para os algoritmos que serão os responsáveis pela intermediação com o consumidor. Então, quando você me diz, a gente tem que ser digital ou ela tem que ser presencial? Ela pode ter presencial, tem problema nenhum fazer o atendimento presencial, porque tem segmentos que não vão usar isso, mas é um segmento cada vez menor, porque a juventude que está por tendência crescendo e virando adulta, vai ser o consumidor do futuro. Então tem um segmento hoje da classe C, classe D, pessoal mais idoso, etc., que vai ter uma determinada demanda ainda para o modelo, que é o modelo passado, com a tendência de curva, demandando para um outro movimento. E o que você tem que fazer é introduzir no teu processo, de maneira separada, uma nova forma de estabelecer essa relação com o consumidor, que você vá cada vez conhecendo mais esse consumidor e podendo trabalhar com esse consumidor com cada vez mais consumidores através da intermediação com os algoritmos. E isso é um negócio complicado, porque muda completamente a maneira de pensar. Muda completamente, a gente tem que ensinar para o algoritmo mais pronto.
homologadas, então é a briga do algoritmo. Só para terminar, eu quero dizer uma coisa interessante para vocês. Vocês vão ver a briga dos algoritmos na Bolsa de Valores. Todas as corretoras hoje na Bolsa de Valores, que eram intermediadoras, criaram plataformas, é só vocês analisarem a Bolsa de Valores. Os algoritmos da Bolsa, se a ação cai 10 centavos, ela vende, se sobe, ela compra, vende, ao longo do dia todo, o algoritmo vai fazendo isso. E uma corretora é melhor que a outra em função da qualidade do algoritmo de cada uma. Existe uma crise enorme hoje na Bolsa de Valores, que a pessoa que entra na Bolsa, no consumidor normal, sem algoritmo, ele simplesmente está perdendo dinheiro, porque ele não consegue competir com os algoritmos das corretoras. A tecnologia corre o mesmo dinheiro. Então, se você analisar a questão da Bolsa de Valores, você vai ver que aquele modelo da Bolsa de Valores, as corretoras que eram intermediárias, criaram plataformas e hoje trabalham basicamente com algoritmo. Eu quero estar onde tiver gente. Onde tiver gente, eu estou. Então, se tem gente no shopping, eu quero estar no shopping. Se tem gente no metrô, eu quero estar no metrô. Se tem gente no terminal de ônibus, eu quero estar no terminal de ônibus. E se eu descobrir como conseguir alcançar gente na internet de um jeito que eu não precise dar todo o meu lucro para o Google, eu quero estar lá também. Mas eu gostaria de estar na internet sem estar dando 2 bilhões de reais por ano para o Google. Um rápido parênteses só para finalizar aquela pergunta lá que a gente estava falando do Google e do Facebook. O Google já é a segunda maior empresa de mídia do país e deve se tornar a primeira. E a gente protegeu todo o mercado de mídia do país contra os investidores internacionais e a gente deixou um player de tecnologia virar o segundo maior faturamento do país. Então, concordando com o futuro que o Mergon coloca e os algoritmos, eu não gostaria que o algoritmo mais valioso no Brasil, o proprietário dele, fosse 2 americanos malucos que tem um código. Então, eu realmente quero fazer o digital também. Eu faço digital há 18 anos, eu adoraria ter uma loja física, eu não tenho, eu só sei fazer bits e bytes. Mas o fato é que precisa ser lucrativo e viável. Criar operações digitais, que todo o dinheiro vá para o marketing e fique na mão de empresas globais americanas, eu pessoalmente prefiro abrir uma portinha do shopping. Eu acho que vai ser, desde que ela seja lucrativa, é melhor estar lá. Então, eu estaria nos dois, desde que os dois fossem lucrativos e tivessem jeito. Tem uma coisa que, só para fechar, tem uma coisa que as pessoas falam assim: você então está dizendo que o ser humano vai virar formiga? Eu vou dizer para vocês o seguinte: para continuarmos humanos, nós vamos ter que imitar os formigas. É o contrário do processo. Para continuarmos humanos, para defendermos a nossa diversidade, nós vamos ter que criar uma ferramenta poderosa para que a gente continue humano. Porque hoje o modelo que a gente tem na sociedade, político, social e econômico, ele é muito desumano. E ele é desumano porque a gente não consegue viver a diversidade. E essas ferramentas que estão aí, se elas forem bem utilizadas, elas vão aumentar a diversidade que a gente tem. E a gente hoje tem uma baixa diversidade. E as decisões que nós tomamos na sociedade hoje, a gente sabe disso, são de baixíssima qualidade. Porque as organizações que estão hoje na sociedade, elas são de costas da sociedade. Os algoritmos vão permitir que a gente resgate as organizações que não estão mais servindo à sociedade. Nós vamos recriar a política, nós vamos recriar a economia numa sociedade, na minha opinião, mais compatível com 7 bilhões. Nem pior nem melhor, mais compatível com 7 bilhões. Que vai ser